Edema agudo de pulmão. Como é que eu posso pensar de uma forma racional para não ter que ficar decorando? 2 conceitos que você precisa conhecer antes da gente começar. Pré-carga, que é a pressão que o sangue exerce no ventrículo ao final da minha diástole. É basicamente quão cheio o meu ventrículo está. Quanto que eu encho o meu ventrículo. 2. Pós-carga é a resistência que o meu ventrículo vai ter que enfrentar para poder bombear o sangue, por exemplo, para a aorta. Ok? O edema agudo de pulmão tem várias causas, mas a gente pode tentar resumir 2 principais. A gente pode pensar em algum mecanismo que leve a uma falência do ventrículo esquerdo, ou seja, se o sangue não sai para a aorta, se ele não vai para frente, ele represa em território pulmonar. Ele começa a refluir para o pulmão. Aquela pressão aumentada nos capilares vai naturalmente trazendo líquido para dentro do meu alvéolo. E isso gera edema, com preenchimento daquele espaço alveolar e edema no interstício. O meu paciente costuma ter dispneia e eventualmente até dissatura por conta disso. A outra causa que a gente vai pensar é algo que leve a esse processo fisiopatológico. Por exemplo, imagine uma crise pressórica. Então a gente falaria que é um edema agudo hipertensivo, um edema agudo de pulmão hipertensivo. Fato é, o cenário clínico do paciente nesse momento é edema pulmonar e você chega para abordar esse paciente. São 3 ferramentas simples que racionalmente você consegue entender onde elas vão atuar. Pensa comigo, se o pulmão está cheio, que tal se eu diminuísse um pouco o volume de sangue que eu mando para o pulmão? Ele já está represado, ele já está congesto. Provavelmente ele tem até um certo grau de pressão aumentada ali no meu capilar pulmonar. Além disso, imagina se eu pudesse chegar lá na minha aorta, por exemplo, e reduzir a pós-carga, só para aliviar o ventrículo esquerdo. Fala, vai filho, bate solto agora, vai, bate leve. Existe um grupo de medicamento, que são os nitratos, que fazem isso. Eles conseguem, por vasodilatação, tanto reduzir um pouco a minha pré-carga, então eu não vou encher tanto ali o meu ventrículo direito, porque eu vou dilatar o território venoso e reduzir um pouco daquele retorno venoso para o ventrículo direito, e ao mesmo tempo reduzindo a pós-carga, porque dilatando o meu território arterial, minha pressão arterial tende a cair um pouco, meu ventrículo esquerdo tem menos pós-carga para vencer. Então, essa é uma forma de aliviar o trabalho do ventrículo esquerdo, que a gente já começou entendendo que costuma ser um problema dentro do edema agudo de pulmão. Segundo mecanismo, às vezes o meu paciente vai estar tão edemaciado no território pulmonar que eu posso fazer essa água que está no alvéolo voltar para o vaso. Imagina que eu pudesse chegar nesse alvéolo com certa pressão e essa pressão vai naturalmente devolvendo pela membrana alveolo-capilar aquele líquido para o vaso. Aquele líquido vai ser drenado. Eu consigo fazer isso com o meu paciente, criando pressão positiva na via aérea, para aquele líquido ser reabsorvido. E aí você vai me perguntar, Vitor, mas se esse líquido foi reabsorvido, o paciente vai fazer o que com ele? E aí eu vou lá no rim, abro a porta e deixo aquela água toda sair. Então a gente vai usar a furosemida como um diurético que vai garantir para a gente uma aquarese, né, pelo mecanismo natriurético, a gente vai fazer ele perder líquido. Então, em resumo, eu tenho um paciente, a princípio, candidato a 3 medidas. Vasodilatação, reduz um pouco a minha pré-carga, reduz a minha pós-carga, alivia o trabalho do ventrículo esquerdo, bota a máquina para funcionar, tira aquele líquido, aquele sangue que está represado. Pressão positiva na via aérea. Para pacientes que têm insuficiência respiratória, esse mecanismo é interessante, é indicado. E aí eu consigo devolver aquele líquido para a circulação e abro, por meio de diurético, o rim para esse paciente urinar e lidar melhor, então, com esse excesso de volume que ele está. Edema agudo de pulmão.